Na mensagem desta manhã, mais uma vez oremos ao Senhor, agora intercedendo e suplicando ao Senhor, por sua igreja, pelo avanço do seu reino, pelas famílias do seu povo, por nossa nação. Nosso Deus e Pai, de infinita bondade e misericórdia, visita, ó Senhor, a tua igreja graciosamente. Tem compaixão de nós, ó Senhor, e nos abençoa. A gratidão em nosso coração é tão grande, Senhor, que nos faltam palavras para expressar o quão grandioso e maravilhoso Tu és. Manifestou grandiosa salvação por seu povo, enviando o seu único Filho, Jesus Cristo, em forma humana, para morrer por nossos pecados e ressurgir dos mortos ao terceiro dia para nossa justificação. Nós te glorificamos, ó Senhor, e nesta hora pedimos que abençoes a tua igreja, avivando-a, despertando-a para a santidade e o testemunho vivo de Jesus e da palavra. Que jamais, Senhor, envergonhemos ou neguemos o teu santo nome. Sustenta-nos, Senhor, com a tua mão poderosa, abençoando as nossas casas, abençoando os pais e os filhos, os casais, os solteiros, aqueles que sofrem a dor da separação e do luto, aqueles que estão aflitos, cansados, aqueles que estão fracos na fé. Senhor, vem e visita poderosamente o teu povo, pois o Senhor jamais falhou em cumprir qualquer uma das tuas promessas. Aqui, Senhor, estamos reunidos como teu povo da aliança, experimentando esta renovação pactual neste ato de culto. Portanto, Senhor, nós rogamos e suplicamos por amor a Cristo que nos abençoe, fazendo resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Visita também, Senhor, a nossa nação, imprimindo no coração dos nossos governantes o teu temor, pois o princípio da sabedoria é temer ao Senhor e guardar a sua palavra. Abençoa, Senhor Deus, o nosso país, fazendo com que a tua igreja viva de forma simples a vida cristã e desperte o interesse nos corações dos familiares, vizinhos, amigos, autoridades, por saber qual o segredo de tão grande felicidade. É porque bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Que antes tenham prazer na tua lei, ó Senhor, meditando-a nela de dia e de noite, pois será sempre comparado como uma árvore plantada junto à corrente de águas, cujas folhas jamais murcharão, e no tempo certo dará os seus frutos. Abençoa-nos, Senhor, e mais uma vez, quando preparas o nosso coração para receber a tua palavra, guarda-nos, Senhor, pois em ti nos refugiamos. Em nome de Jesus oramos. Amém. Meus irmãos, Reverendo Franklin, nosso pastor emérito, foi designado pelo presbitério de Sergipe como o pregador deste culto solene, que também tem por objetivo realizar, como disse introdutoriamente, o ato de ordenação de um novo ministro do nosso concílio. Sem mais delongas, passarei a palavra então ao nosso pastor. Vamos abrir, irmãos, a palavra do nosso Deus em 2 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 2, versos 2 a 4. 2 Coríntios, capítulo 3, do verso 2 ao verso 4. Diz assim a palavra do nosso Deus:
vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. É por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Senhor, fala aos nossos corações, fala segundo as nossas necessidades, e que os nossos ouvidos possam te ouvir, Senhor, que os nossos corações possam ser quebrantados na tua presença, e que todos nós estejamos atentos, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem a nos falar pela tua palavra. Abençoa a todos, crianças, idosos, aqueles que têm facilidade de entender, os que têm dificuldade de entender, que o teu Espírito Santo, que é quem nos faz entender as coisas do Senhor, revele a cada coração de acordo com a necessidade de cada alma, no nome de Jesus, amém. Eu vou fazer só uma pergunta para me evitar uma introdução prolongada. Quantos aqui nunca receberam uma carta? Levante a mão, por favor. Que nunca receberam uma carta. Eu estou vendo muita gente nova que eu sei que nunca recebeu uma carta. Principalmente essa turma do e-mail, do WhatsApp. A palavra de Deus nos fala sobre carta, uma carta. Vós sois cartas, e pela expressão do apóstolo Paulo, ele diz carta não escrita em pedra, mas carta escrita nos corações, ou seja, cartas vivas. Vós sois cartas vivas. Olha só que maravilha e que profundidade. Vós sois cartas vivas. Eu gostaria de, nesta noite tão festiva, tão importante, fazer uma reflexão, tanto na perspectiva pastoral como na perspectiva congregacional. Eu gostaria de comentar ainda aqui rapidamente sobre duas cartas vivas, cartas que já morreram, mas são cartas que ainda falam, e falam hoje, e falam os nossos corações. A primeira carta que eu quero falar para vocês é uma carta que viveu 365 anos nesta terra. Viveu antes do dilúvio. Enoque. Vamos meditar rapidamente sobre essa carta, a carta Enoque. Ele, aos 65 anos, ele foi pai de Matusalém, aquele homem, Matusalém, que viveu 969 anos. E Enoque, ele foi avô de Elameque, e bisavô de Noé, o conhecido Noé. Enoque, ele viu a terra corrompida, violenta, má, perversa, depravada. E Enoque era um pregador. Ele pregava a palavra. E ele tinha uma mensagem, e ao que tudo indica, foi uma mensagem só que ele saiu pregando, um tema só. Pregou muitos anos, mais de 200 anos pregando. E ele pregava sobre a vinda do Senhor e sobre o juízo de Deus. E dá então para a gente imaginar a perseguição, a dificuldade, a luta de ser pregador naqueles dias
que antecediu o dilúvio, aquela geração que Deus olhou do céu e viu que era uma geração maldita, um povo maldito. Uma curiosidade importante nisso aí, que às vezes os estudantes, os jovens, adolescentes, até às vezes ficam sendo bombardeados com ou professores ou colegas, dizendo: não, Adão nunca existiu, Adão foi criado pela religião, isso é coisa da mente dos homens, da religião. Mas uma curiosidade interessante é a seguinte, é que Adão estava com 600 anos quando Enoque nasceu. Adão estava com 600 anos quando Enoque nasceu. E depois que Enoque nasceu, Adão viveu ainda 330 anos. Todos os anos de Adão foram quantos? 930. Então Adão esteve na terra 243 anos, vendo Enoque, ele conheceu Enoque. Isso derruba essa ideia maluca, incrédula, de que Adão nunca existiu. Não existiu sim, e centenas de anos. Ele foi visto, foi conhecido, foi tocado, ele foi visto por Enoque e ele ouviu Enoque. Não havia divisões na terra, era um povo só. E Adão ouviu, vejam que isso é importante, Enoque pregando sobre juízo, pregando sobre a vinda do Senhor, e os homens puderam vê-los, porque Adão era uma personagem que despertava curiosidade, porque ele não nasceu como todos os outros homens, ele nasceu diferente. E eles olhavam para Adão como o primeiro homem que transgrediu e foi expulso do paraíso, por não ter andado com Deus. E eles também viam Enoque, que tinha uma natureza pecaminosa, mas que andava com Deus. Mesmo naquele mundo caído, ele andava com Deus, ele era fiel ao Senhor. Há um detalhe assim importante na vida de Enoque, é que ele andou com Deus entre os seus contemporâneos. Olha que coisa interessante, não só para nós pastores, mas para todos os irmãos. Ele andou com Deus, ele andou entre os seus contemporâneos. O lugar era difícil, os homens eram difíceis, os homens eram maus, e ele ali estava com a sua família, pregando a palavra de Deus, pregando o juízo de Deus, pregando a vinda do Senhor. E isso quer dizer, então, andar com Deus, num contexto bíblico bem resumido, de que ele buscou a comunhão com Deus, ele deliberou buscar Deus. E é o que Deus diz em sua palavra: me busquem porque vocês me acham. Ele tinha prazer na lei de Deus, ele alegrava-se no Senhor, uma alegria que Agostinho enfatizava sempre nos seus escritos, a soberana alegria, ou seja, a indizível alegria, aquela alegria que não vem do mundo, nem de nós próprios, é aquela alegria que vem de Deus. E ele dedicou-se a agradar a Deus, o mesmo Deus que havia dito a Abraão: anda na minha presença, anda na minha presença. E assim Enoque andou com Deus, que queria dizer também, ele andou com a vida digna, na família, na sociedade, e ele era visto por todos como um homem diferente.
Essa expressão, irmãos, que eu quero me demorar só um pouquinho nela, andar com Deus, ela é muito importante para nós, porque todos nós temos de andar com Deus. E a ideia que nos é trazida é de alguém que passeia daqui para lá e de lá para cá com Deus, andar com Deus. Enoque andou com Deus, ele passeava com Deus, andava com Deus, daqui para lá e de lá para cá. Isso nos lembra Adão e Eva antes do pecado, quando o Senhor vinha visitá-los na viração do dia, e ele caminhava com Adão e Eva daqui para lá e de lá para cá, conversando e compartilhando. Aquela busca estreita que todos nós devemos ter, buscar intensamente, aquela de Elias e Eliseu. Vocês lembram que o Senhor revelou a Elias que haveria de arrebatá-lo, e no dia que o Senhor testificou a Elias que ia arrebatá-lo, naquele dia ele passou o dia caminhando. Interessante, quando a gente estuda a vida de Elias, a gente se depara, porque como ele andou, e ele andava ligeiro. É uma das características curiosas de Elias, é que ele caminhava e parece não se cansar. E eles estavam em Gilgal, e ele disse para Eliseu: o Senhor está me enviando para Betel, você fica aí. Eliseu disse: não, de modo nenhum eu vou te deixar, eu vou contigo. Eu vou para Jericó, o Senhor está me enviando para Jericó, fica aí. Não, eu vou contigo. De Jericó foi dito: vou a Betel. Não, fica aí. Ele disse: não, eu vou contigo. Por último, ele disse: o Senhor está me enviando para atravessar o Jordão, fica aí. Não, eu vou contigo. E atravessar o Jordão. E o texto diz que eles iam andando e falando, andando e conversando, Elias e Eliseu. Aí Elias disse assim: o que é que tu me pedes? O que é que tu me pedes? O Senhor vai me tomar o que queres. E Eliseu disse: eu peço uma porção dobrada do teu vigor, do teu espírito. Aí Elias disse para ele: olha, você me pediu uma coisa muito difícil, mas se você vir o Senhor vindo me arrebatar, me buscar, se você vir, você terá o que pede. Se não vir, não terá o que pede. Aí nos mostra Eliseu caminhando com Elias, observando aquela caminhada, conversando, e de repente ele vê algo que acontece. Era uma carruagem de fogo, cavalos de fogo. Certamente os querubins, que são tidos no estudo dos anjos como os carros de Deus, que tomaram Elias, e Eliseu viu e disse: meu pai. E ele desapareceu. E ele andando junto, ele pegou a capa de Elias e atravessou o rio Jordão da mesma forma que Elias atravessou com ele. Elias pegou aquela capa, feriu o rio se abriu, e ele quis saber se realmente estava nele aquele espírito de ação, de ministério profético de Elias nele, e ele toca as águas e as águas se abrem. A comunhão, a união com Deus. Então, andar com Deus quer dizer buscar Deus, estar com Deus, ficar com Deus, andar com Deus. Enoque agradou ao Senhor,
e Deus o tomou para si. E Deus o tomou para si. Na carta a Enoque nós lemos que há uma vida muito mais profunda do que esta vida que costumeiramente nós vivemos. A carta a Enoque fala disso. Há uma vida muito mais profunda para nós cristãos, escrita por Deus, porque nós somos dele, e o Senhor quer nos fazer experimentar do deleite da sua presença. Por isso nós temos de buscar andar com Deus. Não pode ficar só na música, nem nas nossas orações, mas na nossa atividade, na nossa devoção. Porque se a gente buscar Deus, Ele nos busca, Ele nos encontra. Se andarmos com Deus, Ele anda conosco, porque é isso que Ele quer. E essa carta nos mostra exatamente isso, de uma vida profunda com Deus. Esta é uma carta que a gente tem para ler nas Escrituras, e ao lermos a carta Enoque, é para nós meditarmos que há uma vida muito mais abundante do que a vida que nós temos vivido neste mundo. Segunda carta, o apóstolo Paulo, outro pregador, estudioso, inteligente, fariseu, radical, membro do Sinédrio, perseguidor dos cristãos. Mas Jesus o encontrou, vocês conhecem a história, o chamou para o apostolado, e Paulo é uma outra carta viva para nós lermos. Como Enoque, seu ministério não foi fácil, porque ele passou por muitas lutas internas e externas, que é o que o Ellison vai experimentar na vida. Muitas lutas internas e externas. E o apóstolo Paulo passou por essas lutas internas e externas. Ele mesmo diz isso, ele diz: em tudo eu fui atribulado, em perplexidade, perseguido, abatido, levando no corpo o morrer de Cristo. Era um homem de luta, lutando com igrejas. E igreja, Ellison, pesa. Você lembra de Moisés? Certamente lembra. Ellison é um estudioso da Bíblia. Certa vez, no pastoreio daquele povo de Israel, Moisés ficou tão atordoado, tão irrequieto, tão impaciente, tão desesperado, que ele dobrou os joelhos e orou a Deus e diz: porventura eu pari esse povo para ter de levá-lo. E Deus entendeu o que ele estava dizendo, e Deus iluminou a providência de como dirigir aquele povo. O povo cansa. E por esse povo nós teremos lutas externas e muitas lutas internas. Paulo passou por muitas dificuldades como pregador do Evangelho. Ele foi perseguido, de perseguidor passei a ser perseguido. Ele foi preso, foi açoitado, acorrentado a um tronco, foi espancado, certa vez quase morto, o deixaram morto. Pararam de espancá-lo porque acharam que ele estava morto. A palavra de Deus conta isso. Mas deixemos que ele fale mesmo, ele mesmo fale. Ele disse: eu padeci açoites, eu vivi perigos de morte muitas vezes. 5 vezes eu recebi uma quarentena de açoites, fui fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Um dia e uma noite eu passei no redemoinho no mar. Passei por perigos nos rios, no deserto, entre patrícios, entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, vigílias muitas vezes, em fome e sede, sem comer muitas vezes, em frio e nudez, outras vezes vivendo como um desconhecido.
outras vezes castigado, outras vezes como se estivesse morrendo, outras vezes entristecido, mas consciente da graça de Deus. Ele disse: fui pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas ao mesmo tempo possuindo tudo. Olha o que ele disse: em tudo eu fui atribulado, lutas por dentro e lutas por fora, e se já não bastasse isso, me foi colocado um espinho na carne, que o incomodava. Calvino fala que ele era assediado por um demônio que o perturbava. Outros falam que seria talvez um pensamento que o perturbava. E ele orou a Deus, buscou. Imagina, Paulo, esse servo completamente consagrado a Deus, que andava com o Senhor, que andava com Deus, pedindo para Deus livrá-lo daquela situação, aliviar o seu sofrimento, porque esse sofrimento da mente, esse sofrimento da alma, é pior do que o sofrimento físico. E ele diz bem, era um espinho que me incomodava, estava sempre incomodando. A gente já foi menino de rua, eu e todos vocês, de rua que eu digo assim, de brincadeira. Hoje não, que eu acho que a meninada não pisa em espinho, pisa mais em outras coisas, mas espinho não. Naquele tempo a gente corria e tal, e às vezes o espinho penetrava tanto, e eu lembro que eu chegava para minha mãe para ela tirar, e ela ia colocar uma agulha e não conseguia tirar aquele espinho. Só depois, muito tempo, a própria carne ia rejeitando aquele corpo estranho e ele ia saindo. Mas como incomodava, como doía, porque andava na ponta dos pés, calcanhar levantado, e às vezes esquecia e arriava o calcanhar e doía, incomodava. E como incomodava, isso incomodava, esse espinho, a alma de Paulo, e ele orava e jejuava e fazia vigília e pedia graça, pedia misericórdia a Deus para vir, intervir, livrá-lo daquela situação. Aí ele ouviu uma coisa maravilhosa dizendo: Paulo, a minha graça te basta. Certamente ele viveu até o fim dos seus dias com esse espinho na carne. Como muitos de nós convivemos com espinho na carne, mas o mais importante de tudo era a minha graça. Paulo, a minha graça te basta. A graça do Senhor é que é importante para um pastor também. E pela graça, Paulo aprendeu a dizer também: alegro-me nas minhas fraquezas. Que maravilha! Olha só a situação e o estado de alma de um homem que anda com Deus. O mundo pode achar loucura isso, não entender o seu testemunho, não entender o que lê nessa carta, mas a palavra vem e diz: alegro-me nas minhas fraquezas, nas injúrias que lançam contra mim, nas necessidades que passo, nas perseguições que sofro, nas angústias que sinto, porque quanto mais me sinto fragilizado, quanto mais eu tremo, quanto mais me sinto fraco, aí então é que eu sou forte. Nessas horas é que a gente vê que quem nos sustenta é só Deus. Só Deus é que sustenta, que nos sustenta, só Deus. Ele foi preso, foi levado a Roma, e a sua sentença foi dada por Nero para ser decapitado. E antes de tombar, ele disse, um texto que todos nós gostamos de dizer, ele disse: combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a fé.
Olha o encerramento dessa carta viva. Olha como é que essa carta viva se encerra. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele andou com Deus. Esse é o prêmio de quem anda com Deus. Há prêmio com quem anda com Deus. Não é tempo vazio, não há desperdício. Há prêmio, há galardão, há bênção. Aí mesmo ele fala então da esperança que alentava a sua alma. Em todo esse redemoinho e nesse turbilhão, ele disse: agora a coroa da justiça me está reservada, não somente a mim, mas aquela que Deus dará no último dia a todos quantos amam a sua vinda. Esta era a esperança de Paulo, esta era a esperança de Enoque, é a nossa esperança também. Enoque e Paulo, irmãos, então são duas cartas que foram escritas por Deus para nós lermos em tempos difíceis. Enoque antes do dilúvio e Paulo nos tempos da depravação romana. Essas cartas foram amassadas, rasgadas, escritas com o sangue. Mas como Abel, está escrito que mesmo morto, desde o princípio, ele fala, e estas duas cartas ainda falam. Tanto que nós estamos lendo sobre elas, essas cartas. A Bíblia tem incontáveis cartas vivas, irmãos, como aquelas que foram rasgadas pelos leões, consumidas pelo fogo, feridas pela espada, fatigadas pelo calor da provação, cartas que da fraqueza tiraram forças, cartas torturadas, mas que não aceitaram ser resgatadas porque anelavam por coisas superiores, cartas que passaram pela prova de escárnios, açoites, algemas, prisões, apedrejamento, foram provadas, cerradas ao meio, mortas à espada, peregrinas, vestidas de peles de ovelhas e cabras, necessitadas, afligidas, maltratadas, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Mas essas cartas falam ainda hoje. A Bíblia nos apresenta homens como Jeremias, outra carta viva. E quando a gente ouve Jeremias falando, a gente fica pensando, ele lamenta, porque é incrível como essa teologia moderna, que nem é teologia, dos pastores do sucesso, dos pastores bem-sucedidos, que vendem alegria, vendem felicidade, é uma coisa horrível. Fora da palavra de Deus não há nenhum documento escrito que apoie isso, muito pelo contrário, o documento que nós encontramos nessas cartas vivas é totalmente diferente. Jeremias foi um homem que andou com Deus. É interessante que desde o ventre materno ele foi chamado. Desde o ventre materno ele foi chamado e fielmente seguiu ao Senhor em tempos difíceis. No tempo em que a Babilônia se preparava para invadir Judá, ali estava ele sofrendo. E na carta Jeremias, a gente lê o seguinte: eu sou aquele, lê essa carta que pode até parecer com a sua que está sendo escrita.
Eu sou aquele que sabe o que é sofrer os golpes da ira de Deus. Ele me levou para a escuridão, percebam bem, era um profeta consagrado, dedicado a Deus. Ele me levou para a escuridão e me fez andar por caminhos sem luz. Com a sua mão, ele me bateu muitas vezes, o dia inteiro. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele e quebrou os meus ossos. Em volta de mim, ele constituiu um muro de sofrimento e de amargura. Deus me amarrou com pesadas correntes. Eu me sinto em prisão e não posso escapar. Grito pedindo socorro, dizia Jeremias, uma carta viva do Senhor. Mas ele não quer ouvir a minha oração. Rogo ao Senhor, oro ao Senhor, mas ele não quer ouvir a minha oração. Não posso seguir em frente, pois com grandes blocos de pedra ele fechou o meu caminho. Deus tem sido para mim como um leão de tocaia, como um urso pronto para atacar. Ele me afastou do caminho, me fez em pedaços, me despedaçou e me abandonou. Olha o coração dessa carta falando. Ele armou o seu arco e fez de mim o alvo das suas flechas. O dia inteiro as pessoas riem de mim, zombam de mim, elas zombam de mim nas suas canções. Deus me encheu de comidas amargas e me fez beber fel até eu não poder mais. Ele esfregou o meu rosto no chão e quebrou os meus dentes nas pedras. Já não sei mais o que é paz e esqueci o que é felicidade. Não tenho muito tempo de vida e a minha esperança no Senhor acabou. Eu me lembro da minha tristeza e da minha solidão, das amarguras e dos meus sofrimentos. Penso sempre nisso e fico abatido. Mas é aquele mesmo que disse, ele esperou no Senhor, teve esperança, mesmo na situação difícil. Que é o que acontece conosco, cartas escritas por Deus, como às vezes a gente fica numa situação talvez não tanto quanto essa, não teríamos estrutura para enfrentar e sofrer tudo isso, mas aqui e ali nós vamos experimentando isso ao longo da vida, e os que já estão com anos de vida, já passaram por muitas dessas experiências, que estão registradas na carta de Jeremias, mas a esperança dele volta, ele pensa na esperança, ele reserva um lugar para a esperança, mesmo ele dizendo assim, para mim é o fim, está tudo abatido. Agora sabem por quê? Ele lembrou de uma coisinha só, que é o que a gente tem de lembrar, e que não pode sair da nossa mente, nem da nossa oração, nem do nosso coração, nem da nossa meditação, nem das nossas conversas. Ele disse, as misericórdias do Senhor são a causa de não ser eu consumido, e elas se renovam a cada dia, a cada dia. Um outro homem que todos vocês conhecem, e todos têm, principalmente os que sofrem, têm simpatia por essa outra carta, foi Jó. Finalmente Jó quebrou seu silêncio, que ele andou muito tempo em silêncio, assim como nós muitas vezes premidos pela amargura da vida, o sofrimento da vida, as dores da vida, as frustrações da vida, os infortúnios da vida. Jó quebrou o silêncio, e olha o que ele fez, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento, e ele foi mais e disse,
maldito o dia em que eu nasci, maldita é a noite em que me disseram, nasceu um homem. Que aquele dia vire escuridão, que Deus lá do alto não se importe com ele, e que nunca mais a luz o ilumine, que a escuridão e as trevas o dominem, que as nuvens o cubram e apaguem a luz do sol, que aquela noite em que eu nasci seja sempre escura e desapareça do calendário. Até alguns acham que foi o dia de fevereiro, que a gente tirou o dia 31 de fevereiro, dia 30 de fevereiro. A oração de um santo tem esse poder. Que seja solitário e triste a noite, e que nela não se escutem gritos de alegria. E Jó era outro homem que Deus olhou e disse para Satanás o que disse Deus para Satanás sobre Jó. Ele é um homem. Olha, isso aí a gente não pode esquecer, senão ninguém nunca vai imitar essa carta, ler essa carta, gravar essa carta. O que é que se diz? Reto, temente a Deus, e se desviava do mal. Ele andava com Deus. Que homem maravilhoso assim, Jó. Ele disse: eu nunca deixei uma viúva desamparada, nunca ninguém bateu a minha porta e eu deixei de dar o pão. Ele sempre foi um bom homem, porque andava com Deus. Não era o bondoso filosoficamente, era o homem bom por causa da bondade de Deus, e ele andava com Deus, e ele queria agradar a Deus, e ele estava determinado a agradar o Senhor. E esse homem diz que seja solitária e triste aquela noite, que nela não se escutem gritos de alegria, que escureçam as estrelas da sua manhã, que ela espere luz e a luz não venha, e que a sua madrugada não chegue, porque não nasci morto. Olha o que ele diz: por que eu não nasci morto? Por que eu não fui um aborto? Porque minha mãe me segurou no colo, porque me deu o seu seio para me amamentar. Ah, se eu tivesse morrido naquele momento, eu agora estaria dormindo em paz, eu estaria descansando em paz. Uma carta viva, não escrita em pedra, mas escrita em corações para corações, escrita para aquelas vidas, e através daquelas vidas Deus nos fala, assim como as cartas que nós líamos dos nossos pais distantes, e que falavam, eram cartas que falavam. Estas cartas hoje ainda continuam a falar, e é por isso que a gente tem que ler a palavra de Deus, porque Deus, pelo seu Espírito, tomou a vida desses homens e escreveu neles, e elas são cartas para nós, e elas falam hoje, e elas nos edificam hoje, elas nos consolam hoje, porque aqueles homens que andaram com Deus, que viveram com Deus, receberam a graça do Senhor nas suas lutas, e nós também nas nossas lutas temos a graça do Senhor. Bem perto de nós a gente tem que a academia, principalmente naquele período de comunismo muito forte naquele tempo, caiu muito em cima de Calvino. Quem estudou humanas nas universidades lembra bem de como os professores eram rigorosos, cruéis, faziam uma análise diferente de Calvino. Mas Calvino é uma carta viva, que tem de estar diante de nós, um reformador. Não foi daquele tempo
de João Batista, nem de Jeremias. E ele, num dos escritos sobre ele, do seu biógrafo, fala sobre o sofrimento de Calvino. Ele era um homem muito doente. Ele tinha mais de 20 enfermidades, dores de cabeça todos os dias, além das ameaças, das perseguições, do trabalho intenso, pregar, ensinar. Ele carregava no corpo mais de 20 enfermidades. Morreu aos 55 anos. E alguém ilustrou a vida de Calvino dizendo que ele era como combatente que ia lutando e subindo o monte, enquanto o seu adversário vinha descendo o monte e guerreando contra ele. Quer dizer, sempre em desvantagem. Em seu leito, antes de sua morte, ouviram a sua oração. E a oração dele foi a seguinte: um homem que entregou a sua vida para Deus, que andou com Deus, e nós somos hoje beneficiados por aquela carta viva. Quando falamos da reforma, da igreja reformada, da doutrina da reforma, das escrituras, só a escritura, só Cristo, só a graça, esse homem escreveu no leito de morte. Porque a gente até pensa assim, bom, pessoas tão boas eram para até serem devotas da Nossa Senhora da Boa Morte. Mas era para ele ter morrido tranquilo, calmo, sereno, fechar os olhos, como tanta gente que pede alguém para cantar, pede alguém para ler, pede alguém para orar, e quando terminam de cantar, de ler, de orar, que abrem os olhos, principalmente a família, e ela já morreu. Mas Calvino, vejam esse homem, mesmo sendo tudo que foi, a sua oração foi a seguinte: eu retenho a minha língua diante do meu sofrimento. Já não tenho mais coração para meditar nessas coisas, mas é uma carta importante para mim. Eu retenho a minha língua diante do meu sofrimento. Ele não murmurava. Ele não murmurava. Coisa maldita é a murmuração. Peçamos a Deus, Senhor, que não murmuremos, que não reclamemos. Porque se a gente reclamar qualquer coisa sobre qualquer coisa, não é sobre a coisa que nós estamos reclamando, não é sobre as pessoas que nós estamos reclamando, é contra Deus. Samuel viu o clamor do povo, a impaciência do povo, e o povo disse: olha, nós não te queremos mais como profetas, queremos um rei, não te queremos mais. E Samuel levou esse pleito para o Senhor, e o Senhor disse, diante da murmuração do povo, disse: Samuel, eles não estão rejeitando a ti, eles estão rejeitando a mim. Então, irmãos, grave, ainda que nunca mais vocês me ouçam falar, a murmuração Deus abomina. E homens como esses que sofreram tanto, eles apresentaram um clamor a Deus. Era a Deus que eles falavam, era a Deus que eles contavam, eles gemiam para Deus. Alguns santos de Deus que vemos na literatura sofreram tanto, padeceram tanto, que na hora de orarem nem articulavam palavras, simplesmente gemiam. Era o gemido da alma. Eu retenho a minha língua, porque eu sei que isto vem por tua permissão.
Eu sei que isto vem por tua permissão. Eu estou chorando como um cão, disse ele. Tu me tens moído e me tens transformado em pó, mas isso me basta, porque compreendo a tua vontade, que ela é soberana sobre mim. Senhor, eu te ofereço o meu corpo e a minha alma de forma pronta e sincera. Quando foram sepultá-lo, encontraram um escrito dele dizendo: não coloquem nenhuma marca em minha sepultura, pois eu não sou merecedor de nenhuma honra, de nenhuma glória. Eles aprenderam, irmãos, e nós também aprendemos que as nossas frustrações, e precisamos aprender isso, as nossas frustrações, naquilo que eu fui frustrado, que me decepcionei, que não alcancei, que me feriu e que não apaga da minha mente, estas coisas estão nos planos de Deus para nós. Doem, mas é permissão da vontade soberana de Deus. Meu caro irmão Ellison, você pode, diante disso que a gente está conversando, compartilhando, perguntar: o que é que me espera? Como pastor, o que é que me espera? A gente não sabe. Mas Jesus tem uma boa palavra. Em Apocalipse 2,10 diz: não temas as coisas que hás de padecer, não temas as coisas, é para nós também, não podemos temer as coisas que vão acontecer, primeiro, porque a gente não sabe o quanto vai sofrer na vida. Segundo, talvez a gente nem vá sofrer o que a gente até está imaginando, e treme e se preocupa. Terceiro, a gente vai até e pode até sofrer muito mais, e sofrer aquilo que a gente nem imaginou. E quarto, é que em toda e qualquer situação que você e nós tivermos de enfrentar, o Senhor está conosco. A carta Enoque vem sendo lida pelos cristãos no mundo todo quando abrem a carta de Judas, irmão de Tiago. Enoque pregava, e ele pregava assim: eis que eu vejo o Senhor em suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra o Senhor, de todas elas eles darão conta. E a carta a Paulo vem sendo lida em todas as igrejas. Este é um texto que eu tenho no coração, na alma. Essa é uma carta que está escrita, não em pedra para eu ler, mas é uma carta que Deus escreveu no meu coração, e eu sei que escreveu no coração e tem escrito no coração de todos aqueles que se apropriam e se aproximam desta palavra e destas cartas vivas. Era quando Paulo se apresentava para as igrejas e dizia: eu, servo chamado por Jesus Cristo para ser apóstolo da igreja do Deus vivo. E nessa carta viva nós lemos ele fazendo como que uma pergunta, ele está querendo travar um diálogo, ele faz
uma pergunta, mas é travando, querendo estabelecer um diálogo com todos aqueles que estão lendo a carta. Porque é preciso ter o feedback da carta, uma carta onde a gente recebe e não diz o que a carta perguntava, nem compartilha o que a carta compartilhava. Aquela é uma carta fria, morta, que vai ser rasgada, perdida no tempo. Mas essa carta viva, ele faz isso e a gente tem que responder com o coração, porque é palavra de Deus escrita, não em pedra, mas no nosso coração. Irmãos, Deus é por nós. Olha, Paulo experimentou tudo isso, inimaginável, mais coisas. Irmãos, Deus é por nós. Olha que bela palavra, a gente não está só. Elison, você não vai ficar só, perdido. Vai estar com o Senhor, perto de você. Anda com o Senhor e Ele andará contigo. E Ele vai dizer sempre: eu estou contigo. Deus é contigo, Deus é conosco, Deus é por nós. Quem fará acusação contra os eleitos de Deus? Quem? Ninguém. Quem nos condenará? Ninguém. Quem é que vai nos separar do amor de Cristo? Ninguém. Será porventura? Será porventura? Não, Paulo. Será porventura tribulação? Não. Será angústia? Não. Será perseguição? Não. Fome? Não. Nudez? Não. Perigo? Não. Espada? Não. E aí ele diz para nós: irmãos, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Vamos dizer isso aí. Irmãos, em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, por meio de Jesus, nosso Senhor. Todas as coisas, em todas as coisas seremos mais que vencedores, porque nós somos amados por Deus. E aí Paulo diz: por isso eu estou bem certo, e ele está dizendo para nós, afirmando agora para nós, depois dessas perguntas, ele afirma: eu estou bem certo que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades do mundo, nem do porvir, nem os poderes deste mundo, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí é quando o amém está fraco. Agora, irmãos, já concluindo. Nós pastores, e no pastorado, temos sempre diante de nós cartas vivas. Não são só os pastores que são cartas vivas. Não apenas os presbíteros são cartas vivas. O apóstolo Paulo está falando: irmãos, vós sois cartas vivas. Vocês são cartas de Deus. O que está escrito em vocês não está escrito na insensibilidade da pedra. O que está escrito em vocês é no coração de vocês. Aqui eu estou vendo e olhando vocês, quantas cartas, quantas coisas Deus escreveu e tem escrito através de vocês. Talvez uma história de muita frustração, porque não conseguiu o que queria. Mas Deus vai escrevendo a sua história na história da nossa vida. Ele é soberano. E tudo aquilo que Ele fez foi bom para nós. Nos dói, mas na sabedoria divina foi bom para nós, porque Deus vê além. Temos aqui tantas cartas de gente em peregrinação, que sobe e desce vales,
que passa por lutas visíveis e invisíveis, silenciosamente. São cartas amassadas, mas que não deixam de ser lidas. Não deixam de ser lidas pelos demais irmãos. Até nós pastores lemos o que Deus escreveu nestas cartas que estão aqui diante dos meus olhos, porque são cartas que falam, e são cartas vivas, muitas rasgadas, muitas borradas com lágrimas, mas que terminarão com um sorriso do Senhor nos lábios, quando entrarem na glória indizível. Vocês são cartas vivas, nunca se diminuam. Diminuamos-nos, de certo, diminuamos-nos sempre diante de Deus, que é o nosso Pai, sempre com o rosto inclinado em terra, mas tenhamos sempre o regozijo na alma de que o Senhor está vendo a nossa vida. Os olhos dele olham toda a terra, ele vê cada um de nós, e que sabedoria divina, ele está escrevendo os detalhes da nossa vida, os detalhes do amanhã, estão escritos por Deus. Não cabe ao homem, dizia Jeremias, não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao homem que caminha ou dirigir os seus passos. Não cabe ao homem, isso cabe ao Senhor. Por isso que Ele escreve em nossa vida, e nós temos de ter, como o testemunho de Jeremias, de Jó, de Spurgeon, de Calvino e de tantos outros, foram submissos à vontade soberana de Deus. E eu encerro dizendo: aquele que é poderoso, nos guarde dos tropeços e nos apresente com exultação, sem manchas, diante da glória daquele que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem tributamos glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Irmão Ellison, o Senhor te abençoe. Cartas vivas de Deus, o Senhor abençoe.